Então hoje eu quero partilhar convosco uma mensagem meio natalícia, mas é sempre uma mensagem de mim, não é? Já me conhecem ou não? Mais ou menos. Então, ok. Lucas capítulo 1, eu quero ler-vos sobre o momento em que Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel, e ela recebe a notícia, a gente já lá vai, né? Mas a notícia mais fantástica do mundo, mas para Maria. Mas para Maria, né? Se fosse para nós, como é que nós iríamos lidar com... Ok, a gente já lá vai. Vamos lá juntos. Lucas capítulo 1, verso 26 a 38 diz: no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Só para perceberem porque o 6º mês. O 6º mês da gravidez de Isabel. Está bem? No 6º mês em que Isabel já estava grávida, também de forma milagrosa, o anjo agora aparece a Maria, na cidade da Galileia. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, ou conforme tudo o que tem sido dito a meu respeito. Então o anjo a deixou. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Esta é uma história fantástica, sobretudo porque não é nossa, ou de alguém próximo de nós. Não é? É fantástica porque já passou, e foi com Maria, foi com filha de outros pais quaisquer, se fosse com uma das minhas filhas, mas grávida, e foi o Espírito Santo. A Caca também tem aqui a do Espírito. Bom, não, o Senhor prepara todas as coisas, não é? Ele fez isso com José, não foi? José também vacilou. Que história é esta da minha esposa, da minha futura esposa estar grávida? E quando José vacilou, porque é normal vacilar, o anjo apareceu a José e disse: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O que nela está a ser gerado é da parte de Deus. E José aceitou isso. Ainda assim ele tentou ir embora. Lembram-se da história de José? Não vamos falar dela agora. Porquê? Porque José achou bom. A questão é, ok, eu até aceito que é de Deus, mas toda a gente vai achar que fui eu que abusei. Fui eu que antes do tempo fiz aquilo que não devia ter feito. Bom, mas a gente conhece a história e José não foi embora, e louvamos a Deus pela vida de José também. Mas hoje eu quero partilhar-vos acerca das escolhas de Deus. O tema da nossa mensagem é porque Maria foi a escolhida. E isso é importante nós refletirmos. Seja para salvação, seja para sermos salvos, seja até para sermos usados por Deus. Eu não sei se vocês têm estas dúvidas na vossa mente e no vosso coração, mas provavelmente há gente nesta sala, há gente se calhar que nos vê em casa ou vai ver depois. Em relação à salvação, será que nós somos dignos de merecer salvação? A verdade é que nós não somos dignos de receber salvação. Nós não somos dignos, merecedores de sermos usados por Deus. Quem somos nós, como dizia o salmista lá no Salmo 8? Quem é o homem mortal para que tu te lembres dele, Senhor? Quem sou eu? Mas a verdade é que Deus olhou para nós e nos amou, diz João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Então significa que nós não somos assim tão bons, mas nós temos valor. Obrigado pelo vosso amém. Nós temos valor. Nós podemos não ter valor, às vezes, olhando ao nosso espelho, nós olhamos e pensamos em nós próprios, no que somos e no que fazemos, e a conclusão é: eu não tenho valor, eu não presto. Mas ainda assim, para além daquilo que eu sou, ou eu acho que sou, Deus consegue atribuir-me valor, Deus consegue ver para além daquilo que eu sou aqui agora, porque Ele sabe
a razão pela qual Ele me criou, o Salmo 139, ainda estava informe, no ventre da minha mãe já tu tinhas escrito os meus dias, aquilo que tu tinhas pensado a meu respeito. Sim, temos falhado muito em relação àquilo que Deus tem planeado para nós, mas isso não altera o amor e o valor que Ele nos tem, e a prova disso é Jesus Cristo. Jesus veio porque Deus nos amou. Deus nos ama. E esta é a parte mais importante, foi a parte mais importante do ensino de Jesus. O grande mandamento que Ele nos deixa, que resume toda a lei e os profetas, foi exatamente esse: amarmos a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mas amarmos também o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Ele disse isso aos discípulos: amem-se uns aos outros, este é o novo mandamento que eu vos dou. Porque se vocês se amarem uns aos outros, vocês vão mostrar, manifestar que são verdadeiramente meus discípulos. Não é sobre o amor que a gente está a partilhar hoje, mas é um facto. Nós não podemos aceitar a salvação se nós não nos sentirmos amados por Deus. E sentir amado não é apenas o sentimento em que nós nos sentimos arrepiados ou alguma... É um sentido, no sentido, desculpem as redundâncias, mas de realmente alguma uma clareza na nossa mente, alguma convicção: eu sou amado. Não é o que eu sinto no sentido de sentimentos, mas é aquilo que eu sei a nível de convicção: eu sou amado. Eu sou importante aos olhos de Deus, de tal maneira que Jesus deu a vida dele por mim. Então, porquê é que Maria foi escolhida? Porquê é que nós podemos ser escolhidos? Porquê é que ao olharmos para a Bíblia nós vamos ver histórias de homens e de mulheres que estão imperfeitos, provavelmente como Maria? Porque Maria não era perfeita. Perdoem-me os que achavam que ela era. A palavra virgem não significa que ela era perfeita. Significa que ela ainda não tinha tido relações com homem nenhum. Ainda era jovem, estaria provavelmente a atravessar o período entre a adolescência e a juventude, estaria a chegar à fase, à idade certa do casamento. Significa que Maria não era perfeita, como nenhuma das personagens na Bíblia foi perfeita, mas todos eles têm algumas coisas em comum. E é isso que eu queria partilhar convosco esta manhã. Nós estamos a fechar um ano, não tarda nada, e se Deus quiser nós iremos iniciar outro. O ano passado foi totalmente fora do normal. Deus nos foi abençoando e cuidando e nos ajudou a voltarmos a alguma normalidade. Este foi ligeiramente, para não dizer bastante melhor, no sentido de normalidade. Pelo menos já estávamos mais habituados à pandemia e conseguimos começar, graças a Deus, em Portugal, pelo menos a fazer alguma recuperação. Os números têm estado a levantar-se, temos de ter alguns cuidados. Mas louvado seja Deus, as coisas estão muito mais suaves do que estavam ou poderiam estar, não fosse a vacinação provavelmente e muitos cuidados que muitos de nós temos tido. Não sabemos como é que vai ser o próximo ano, mas há uma coisa que nós sabemos: é com quem vamos entrar no próximo ano. Não sei exatamente aquilo que nos vai acontecer a nível individual, a nível familiar, como igreja, não sei. Não faço a mínima ideia as coisas boas ou menos boas que nós iremos experimentar durante o próximo ano. Mas há uma coisa que eu sei: Deus ainda vai manter o seu propósito. Deus tem um plano acima de todas as coisas. Ele não o vai impor, Ele simplesmente está a correr e a decorrer ao longo dos séculos. Deus nunca se impôs. Ele apenas vai fazendo com que as coisas aconteçam conforme Ele planeou, conforme Ele disse que haveriam de ser. E é interessante que Maria usa essa expressão para si própria. Ela chama essa expressão a si mesma: sou serva do Senhor, faça-se em mim de acordo com aquilo que foi dito, com aquilo que tu tens planeado para a minha vida. E neste fechar de ano, ainda nesta mensagem meio natalícia, aquilo que eu quero partilhar-vos é isso: nós precisamos ter esta mesma postura. De não sabendo tudo, e mesmo quando achamos que sabemos, continuarmos a dizer as mesmas palavras de Maria: sou servo do Senhor. Não é o servo, não é a serva, sou servo do Senhor. Poderíamos aqui dizer, talvez não acrescentar a Maria, mas perdoem-me lá e deixem-me acrescentar: sou mais um servo do Senhor, sou mais uma serva a juntar a outros tantos que já foram antes de mim. Maria poderia ter dito isso. Sou apenas uma serva. Cumpra-se em mim de acordo com aquilo que foi dito a meu respeito. Será que nós temos feito esta oração? Será que nós temos feito esta oração? Sou teu servo. E cumpra-se em mim de acordo com aquilo que foi dito a meu respeito. É tão pessoal. E enquanto eu meditava nesta história, este versículo, e é sobre ele que eu quero partilhar nesta manhã, ele saltou-me à minha alma, ao meu coração. É tão pessoal.
Maria vai ser uma bênção, e foi bênção para toda a humanidade, não é? Deixando que o Espírito dela gerasse aquele que se tornou o Salvador do mundo. Uau! Mas a decisão foi tão pessoal. E eu gostava não faço parte dos apontamentos, já sabem que é aqui que eu me perco. Perdoem-me, mais uma vez. Não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Vão perdoando, vá lá. Mas é tão interessante que Maria toma uma decisão pessoal que abençoou a humanidade. E eu queria sublinhar isto aqui nesta manhã. As nossas decisões pessoais, elas podem abençoar ou não toda a gente à nossa volta. As nossas decisões, as nossas palavras, as nossas escolhas, elas não apenas implicam connosco, elas vão acabar por implicar no resto. E nós como cristãos, e eu acho que há aqui seguidores de Cristo, alguns, boa, ainda bem. Os que não são vão se tornar. Mas há aqui seguidores de Cristo. Então tu tens que lembrar isso esta manhã. Nós somos servos do Senhor. E a nossa oração diária tem que ser: cumpra-se em mim aquilo que foi dito a meu respeito. Porque é tão fácil orar a respeito dos outros. É tão fácil dizer obrigado, Senhor, por Maria se deixar usar, pelo Manel se deixar usar. Mas e eu? A história que nós trazemos hoje para cima da nossa mesa, da mesa da palavra, é esta. Eu estou na mesa, eu estou pronto a dizer: Deus, faça-se em mim, de acordo com a tua vontade. É porque orar faça-se a tua vontade é uma coisa. Orar faça-se em mim, de acordo com a tua vontade para mim, é outra. Deixa-me dizer qual é a diferença. É que a vontade de Deus vai se cumprir sempre. E se Maria tivesse rejeitado? Poderia ter rejeitado, sim ou não? Sim, claro que sim. E Deus teria escolhido outra moça. Mas a vontade de Deus iria se cumprir. Mas Maria percebeu. A vontade que Deus está a fazer acontecer no mundo, Ele está-me a dar a oportunidade de eu ser protagonista nela, de eu fazer parte dela, de eu não apenas usufruir dela, mas eu fazer parte dela. Deixem-me fazer um parênteses, fazer aqui o exemplo. Uma das razões pelas quais nós levantamos as ofertas nas nossas reuniões é precisamente essa. É eu fazer parte daquilo que toda a gente também está a fazer. Quando eu não contribuo, eu estou a dizer: Deus, faz a tua vontade. Mas eu não entro nela. Eu não construo nela. Eu não tenho parte dela. Vou usufruir dela. Mas quando eu contribuo com aquilo que posso, com aquilo que tenho, então eu não apenas vou usufruir, mas eu também estou a fazer parte da construção. Eu estou a construir. Maria, fecha parênteses, quando Maria está a dizer: sou serva do Senhor, faça-se a mim de acordo com aquilo que foi dito. E ela não está a dizer com aquilo que foi dito noutra circunstância. Ela está a fazer eco àquilo que foi dito agora mesmo, no preciso momento em que o anjo lhe falou. É assim que vai acontecer. Primeiro ela entra na dúvida e diz: eu não sei como é que isto vai acontecer, eu não sou casada, eu ainda sou virgem, eu nunca tive relações com ninguém. Como é que isto vai ser? O anjo responde, como vocês sabem, não nos vamos repetir, diz: olha, a virtude do Altíssimo vai descer sobre... Então aconteça comigo, de acordo com... Sabe o que é que... uau, Deus nos ajude. Sabe o que é que Maria está a dizer? Eu não vou ser como Sara, Abraão e Agar. Você sabe, conhece a história de Sara, Abraão e Agar? Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara: vocês vão ser pais, apesar da idade avançada e da esterilidade na vossa casa. Daqui um ano disse o anjo, não sei se o mesmo anjo, não importa. Se calhar era o mesmo anjo, era o anjo das gravidezes. É o anjo que vai a Paris buscar os bebés, não é? É que estão aqui as minhas filhas e eu ainda lhes digo que os bebés vêm de Paris. E elas olham uma para a outra tipo... Ok. Já não vêm de Paris, agora vêm pela internet, que é muito mais rápido. Não foi, Ana? Foi no Google. A Ana pesquisou no Google. Ok. Vamos voltar. Não pesquisaste, foi não? Ok, de repente. Ok. Vamos voltar. Vocês sabem, Deus fez uma promessa a Abraão e Sara, certo? Por todas as razões, por outras razões, mas até idênticas.
Maria porque era cedo demais. Sara porque era tarde demais. Sara porque tentou vezes demais e nunca deu nada. Maria porque nem sequer a primeira vez tinha tentado. Engraçado, não é? Como Deus faz isto, como Deus brinca connosco. Eu costumo dizer que Deus tem um sentido de humor que às vezes eu não acho graça nenhuma. Mas um dia no céu eu vou-lhe dizer isto cara a cara. E sabe o que é que Ele vai fazer? Ele vai sorrir, vai-me dar um abraço. E vai-me dizer, que paciência que eu tive contigo. Mas eu já estou treinado com os meus pais. Eles diziam o mesmo. Paciência com este rapaz. É assim que a minha mãe diz. Então vocês sabem, eles acreditaram em Deus, mas fizeram acontecer à maneira deles. Sara disse, olha, deita-te, tapa os ouvidos, mano. Não tapa. Deita-te com Agar e vamos lá arranjar esse filho para Deus. E vocês sabem até hoje as consequências que isso trouxe ao mundo, as consequências dessa guerra, Ismael, Isaac, enfim. Maria, agora, entendem porque é que Maria está a dizer o que está a dizer? Faça-se em mim de acordo com o que com as palavras que tu disseste. Eu não vou pôr a mão em nada, eu não vou fazer nada, eu não vou chamar o José, eu não vou pôr perfume. Naqueles dias quando as mulheres... Quando era aquele dia do ano, tipo o dia da expiação, em que as mulheres queriam receber o marido nos seus aposentos, elas perfumavam-se com um perfume especial e o marido entrava em casa e cheirava-lhe a rosas. Olha a Ana a dizer que sim. Isso aconteceu há 9 meses atrás. Brincadeira. Posso brincar ou não? Mas não abuso, né? Eu acho que faz mais sentido a gente entender assim a Bíblia, não faz? A gente perceber estes contrassensos, estas voltas que... Maria disse, não, eu não vou inventar, eu não vou ser igual à mãe Sara. Eu vou esperar, se é para ser, vai acontecer, vai, mas vai ter que acontecer como tu estás a dizer. Vai ter que ser mesmo um milagre. Deixa-me partilhar alguns pontos contigo, antes de passá-los. Olha, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro disse isso em Romanos, quando percebeu que Cornélio e a sua casa foram salvos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, nunca. Ninguém é pecador demais que não possa ser salvo. Como ninguém é justo demais que não possa ser salvo. Na verdade, Jesus afirmou que Ele veio para os que estavam doentes, claro, porque os que não estão doentes não procuram o médico, não querem, acham que não precisam de ser tratados. Então, Ele não vai insistir com isso, não é? Mas é um facto, Ele não faz acepção de pessoas para a salvação. Paulo vai dizer isso mais à frente também em Romanos, quando ele está a falar sobre o pecado universal, a forma como as pessoas têm afastado da glória de Deus, do próprio Deus, enfim. Mas ainda assim Deus não faz acepção de ninguém, nem de israelitas, nem de gentios, nem de portugueses, nem de brasileiros, nem de africanos. Deus não faz acepção de ninguém. Ninguém está fora, ninguém se exclui da salvação. E naturalmente, se ninguém se exclui da salvação, como Pedro diz na sua carta no capítulo 2, todos aqueles que creem em Cristo e se tornam igreja, todos eles então estão aptos também para serem usados nas mãos de Deus. Uma coisa fantástica. Uma palavrão na teologia que é o sacerdócio universal, que não tira o lugar dos ministérios, pastores, isto, aquilo. Não. Cada um tem o seu lugar, mas significa que toda a gente de facto tem o seu lugar no corpo, para servir, para ser usado por Deus. Maria não era a partir de ninguém no momento em que ela estava a viver, podíamos dizer. Não tinha idade sequer para exercer, fosse aquilo que fosse. Mas, no entanto, ela foi escolhida por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, há pessoas que fazem acepção de Deus. Infelizmente, há pessoas que fazem acepção, pondo em causa as promessas de Deus. Pondo em causa aquilo que Deus diz. Se Deus diz que tu és amado, não ponhas isso em causa. Se Deus diz que te ama ao ponto de ter dado o seu único filho por ti na cruz do Calvário, não ponhas isso em causa. Aceita isso. Recebe isso. Se Deus diz que quer usar a tua vida, não ponhas entraves. Não te ponhas a contar o que não tens, o que não és, o que não consegues. Se Deus diz que te vai usar como usou Maria, apenas faz a mesma oração, diz as mesmas palavras. Eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim de acordo com a tua vontade. E deixa o resto acontecer. Pergunto, Maria fez alguma coisa para que a parte de Deus acontecesse? Maria teve que fazer alguma coisa? Não, Maria só teve que dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim de acordo
com a tua vontade. E Deus fez. Porque Ele sempre faz aquilo que promete. Sua palavra nunca volta para trás vazia. O que hoje quero então destacar e usar Maria como exemplo, e talvez até desmistificar as escolhas de Deus. Ele fazer-nos lembrar que qualquer um de nós aqui nesta sala ou em casa, apesar das nossas imperfeições e falhas, todos nós podemos estar aptos para honrar a Deus. Só precisamos aprender 2 ou 3 coisas aqui com a nossa Maria. Então o verso a destacar é o verso 38. Toma nota mais uma vez. Sou serva do Senhor. E aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Consegues fazer esta oração esta manhã? Sou teu servo, Deus. E aconteça na minha vida tudo aquilo que tu planeaste que havia de acontecer. Se a lição que eu aprendi há muitos anos atrás, isto vai soar a frase feita, mas é tão verdade como eu estar aqui, é que Deus só pode trabalhar através de nós quando Ele de facto trabalha em nós. E a oração de Maria começa por dizer alguma coisa interessante, não é? Que aconteça comigo tudo o que foi dito, que aconteça comigo. E nesta manhã eu quero te encorajar a isso. Que aconteça em ti, dentro de ti, alguma coisa de Deus. Talvez o mexer, não o manipular, porque Deus não faz isso, mas o mexer de Deus, permitir que Deus mexa na nossa fé outra vez. Se calhar há áreas da tua vida, sonhos da tua vida que estão lá para trás e tu dizes, bom, isto não vai voltar a acontecer. Se Deus nesta manhã disser que vai voltar a acontecer, ou se Deus até já tem dito isto nos últimos tempos, talvez na tua força, até queres acreditar em Deus, mas às vezes as forças nos faltam, às vezes a fé nos falta, às vezes tudo à nossa volta parece que diz que não vai ser assim. Mas lembra-te, não só a última palavra é de Deus, como a palavra que vale será sempre a de Deus. E se Deus fez promessas, Ele vai cumprir. E Deus só não as irá cumprir se tu não te puseres a jeito para que elas se cumpram em ti e através de ti. Lembra-te, a vontade de Deus vai acontecer. Mas o que nos interessa aqui nesta manhã na mesa da palavra é isso. Mas que a vontade de Deus não apenas aconteça, mas que a vontade de Deus aconteça em mim e através de mim. Certo? Sim? Toma nota. Em primeiro lugar, Maria ensina-nos acerca da identidade. A primeira coisa que ela diz ao anjo é: porque sou serva do Senhor. A palavra serva, todos nós já ouvimos. A maior parte de vocês provavelmente está, como eu, carecas de ouvirem falar acerca disto. O próprio Cristo, Ele veio como servo do Senhor. Paulo descreve aos Filipenses como este Deus, que é Deus, se tornou homem, se esvaziou a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, desceu mais ainda a forma humana e nos serviu. Antes de se despedir dos discípulos, antes de ir à cruz, lembram-se o que é que Ele fez? Cristo está nos aposentos com Ele, tomando a última Páscoa, a última ceia. Diz que se despiu da parte de cima como um escravo, como um servo, colocou a toalha sobre a cintura, foi buscar uma bacia com água e mais uma vez Ele dá a sua lição de servo. O Senhor dos Senhores. Ele era um servo. E Jesus ensinou isso aos discípulos. Quando um dia eles andavam a tentar discutir, a própria mãe de dois deles quis convencer a Jesus: quando tu te sentares lá no teu trono, o trono é teu. Mas depois arranja lá 2 cadeiras, uma para a direita e uma para a esquerda, para os meus filhos. Todos, eles não criticaram os meninos da mamã, mas os outros discípulos ficaram marados, eles ficaram chateados. Que conversa é esta? Um à direita, outro à esquerda. Que é isso? Talvez por isso Da Vinci, ele retratou a ceia, a última ceia, uma mesa bem comprida e não está ninguém de costas. Não sei se alguma vez já repararam nisso. Porque terá sido, quando nós, afinal de contas, nos sentamos todos à volta de uma mesa. Bom, talvez eles tinham um plasma à frente, estavam a ver o Benfica Porto ou alguma coisa. Não sei, bom.
Apenas especulação, mas por alguma razão Da Vinci retratou, talvez para toda a gente ver a cara de todo. Não sei porque é que Da Vinci pensou, mas a verdade é que se calhar, vamos um dia, se a gente encontrar Da Vinci na eternidade, não sei se ele foi salvo ou não, a gente pergunta-lhe, mas se calhar foi por causa disso, é porque toda a gente quis sentar ao lado, e o Da Vinci teve que pôr cadeiras ao lado. Mas Jesus explicou aí alguma coisa, ele disse, quem quiser ser grande no reino, que se faça o mais pequeno. Entre os homens não é assim. Entre os homens é quem é servido por muitos é o maior. Mas no reino de Deus não é assim, disse ele. No reino de Deus é quem servir mais pessoas se torna o maior. Por isso Jesus veio, o Filho de Deus, o Deus que encarnou, como ouvimos há pouco. Ele se fez homem, não para mostrar a sua glória como o Deus Criador, mas como o Deus amoroso, como Deus Pai que Ele é. Veio servir a todos. É interessante que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, apesar dele se assumir como apóstolo, não como título, como nos nossos dias, né? Sou pastor, sou apóstolo, eu sou profeta. Não tem problema, eu não tenho problema nenhum com funções. Aliás, tenho pena, lamento que alguns, por causa dessas parvoíces, perdoem-me lá o termo, tenham estragado, nunca estragam aquilo que é de Deus, mas pelo menos na cabeça das pessoas têm estragado a ideia correta dos ministérios, porque eu acredito que tem que haver apóstolos. Gente que é enviada, gente que tem uma unção diferente. Tem que haver pastores, tem que haver profetas, tem que haver evangelistas, tem que haver mestres na igreja. Mas garanto-vos uma coisa. Se não houver servos, não haverá nada. Se não houver servos e servas, não haverá nada. Vou repetir porque eu acho que vocês não estão a ouvir aí na parte de baixo. Se não houver servos e servas, nem sequer tinha havido Jesus. Nós hoje temos um Salvador. Porque houve uma mulher que disse, eis aqui, a serva do Senhor. Maria está cheia de dúvidas, Maria está com medo. Maria prevê aquilo que certamente vai passar. Como vai ser com a família, como vai ser com os religiosos, como vai ser com a pequena aldeia onde eu vivo, como vai ser com o meu futuro marido, o que é que ele vai pensar acerca disto. Eu imagino o que estaria na mente e no coração de Maria. Mas Maria não deixou que essas coisas se sobrepusessem à sua relação com Cristo, com Deus neste caso. Ela disse, apesar disso tudo, eu sou serva do Senhor. E hoje, na igreja, a nossa identidade, que vem da nossa relação com Deus, tem que ser a coisa que prevalece. Aquilo que nos sustenta nos dias difíceis, aquilo que nos sustenta nos dias de desafios, como estes de Deus, é nós saber quem somos. E nós somos servos e servas de Deus. O que é que isto significa? Nós não somos nada, não tem nada a ver com isso. Ser servo de Deus é a função mais digna no reino. Porque é aos servos que Jesus chamou de amigos. E às vezes nós queremos começar logo como filhos. E somos filhos de Deus. Já acabamos de ouvir isso. É palavra. Fechou. Não há como mudar, voltar atrás com isso. Quem crê em Cristo recebe o poder de ser feito filho de Deus. Mas ouça, nós nos tornamos filhos de Deus por causa da cruz. Mas é ao olhar para a cruz que nós precisamos ter a humildade de nos chegarmos a Ele como servos e servas. E quando nós nos chegamos a Ele como servos e servas, então nós percebemos a amizade, a relação que há no meio disto tudo. Os medos não desaparecem, mas a glória também não. As dúvidas não desaparecem logo todas, mas a bênção, a direção, a provisão, a presença também não. Maria assume-se como serva e isto para mim é super importante, igreja. Ainda hoje Deus não procura as pessoas certas, mas Ele procura certas pessoas. Interessante, não é? Deus não procura as pessoas certas, mas Ele procura certas pessoas. Pessoas que se destacam no meio da multidão. O salmista escrevia isso, né? Diz que os olhos do Senhor percorrem a terra à procura dos justos. O que é que isso significa? Não é à procura dos perfeitos, mas à procura daqueles que de alguma maneira também têm empatia com Ele. Daqueles que de alguma maneira, no meio das suas fragilidades, das suas imperfeições, eles procuram Deus. Eles amam o Senhor. Eles fogem do pecado. Eles não querem desagradar a Deus, eles não querem desonrar a Deus. Eles sabem que são imperfeitos, mas eles também sabem que são servos. E é nessa postura que eles estão diante de Deus.
É nessa postura que eles vivem a sua vida. Maria é uma jovem, uma menina, provavelmente entre os 15 e os 20 anos, não sabemos ao certo a idade. Mas é uma menina, não tem experiência de vida, mas perdoem-me lá a minha ousadia dizer isto, não tenho provas para vos dar. Mas Maria seria alguém com uma maturidade emocional e espiritual fora da média. O que significa que a relação com Deus não está fora do alcance de ninguém, seja mais novo ou mais velho. Samuel era um menino quando aprendeu a ouvir, a discernir a voz do Senhor. O que nos faz diferentes no meio de uma geração corrompida, como Pedro pregava lá em Atos capítulo 2, é a diferença com que nós lidamos com a nossa relação com Deus. Maria é escolhida, toma nota, porque ela está ciente, está bem resolvida na sua identidade. Ela não queria ser mais do que aquilo que ela era serva de Deus. E eu pergunto nesta manhã, o que é que tu és diante de Deus? Não é diante uns dos outros, porque diante uns dos outros nós sempre nos comparamos. Nós sempre temos termos de comparação. A idade, o estrato social, a cultura, o isto, aquilo. Alguém percebe do que eu estou a falar? A bagagem que trazemos de vida. E nós sempre nos comparamos. E bora ser honestos. Só alguém doente, psicologicamente, é que normalmente se coloca lá muito em baixo. Na maioria das vezes nós não nos toleramos. Não queremos ser inferiores a ninguém. Não queremos ser maltratados por ninguém. Alguém quer? Alguém quer ser maltratado? Não. Mas a verdade é que diante de Deus, todos nós somos iguais. Eu vou repetir porque eu acho que vocês estão muito atentos, estão a pensar já no que vão comer no almoço. Diante de Deus nós somos todos iguais. E às vezes na igreja, aqui, por causa de algumas situações, eu volto e meio tenho que puxar do galãozinho e dizer, malta, desculpa, mas o pastor sou eu. Mas faz parte das minhas funções. Como tu na tua casa, com os teus filhos. Alguém percebe do que eu estou a falar, sim ou não? Faz sentido. Mas diante de Deus, quando a gente está diante de Deus, o que é que eu digo a Deus? Quando Deus me pede alguma coisa, quando Deus me desafia alguma coisa, o que é que eu lhe digo? Deus, olha, abaixa aí, olha aí. Oh, o pastor ainda sou eu. É isso que eu digo a Deus. Quando Deus pede alguma coisa mais à minha família, o que é que eu digo a Deus? Oh, sei lá. Deus, antes de tu decides alguma coisa, primeiro eu, depois eu. Quer dizer, eu pergunto à minha mulher e depois então a gente logo... É isso que a gente faz, igreja. Malta, bora lá. É isso que a gente faz com Deus. A gente negocia com Deus. A gente tenta manipular Deus na... A gente está a termo de comparação. Não. Então é tão simples. Porquê é que Maria diz, eu sou a serva do Senhor? Pastor, que expressão. Sagrada, glória. Não, esta é a expressão que toda a gente deveria ter diante de Deus. Mas porquê é que eu tenho que tocar bem? Porque tu és servo de Deus. Cala a boca. Mas porquê é que eu tenho que ter uma boa postura? Porquê é que eu tenho que amar quem me faz mal? Porque tu és servo, és serva de Deus. O teu termo de comparação já não são os outros, mas o Deus a quem tu serves. E quando a gente começa a ter essa postura, essa atitude na alma, essa identidade vincada na alma, independentemente do que nos acontece por fora. Aliás, o que nos acontece por fora só favorece aquilo que está vincado na alma. Você sabe porquê que Jesus sofreu o que sofreu? Porque Ele não veio como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele vai vir um dia como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando Ele veio esta primeira vinda, Ele veio como servo. E a gente pergunta, como é que Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele se deixou pisar? Ele se deixou maltratar, Ele se deixou cuspir, porque Ele era servo. E Ele não se estava a comparar com a malta cá de baixo. Por isso Ele consegue estar na cruz e dizer, Pai, perdoa-lhes. Porque se fosse Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, pois é, bebê. Um dia Ele vai pôr os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Mas como servo, Ele coloca-se aos pés dos seus inimigos para servir a todos por igual. Isto não é glorioso? Mas nós andamos aqui às vezes. Maria, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Sou teu servo, Deus. Sou teu servo. 2. Maria ensina-nos acerca de uma questão de confiança.
Ruizão, se pudesse antes pôr as horas, para mim era muito melhor. Está a passar os slides. Eles ali não conseguem ver o que acontece. Não. Ajuda-me. Uma questão de confiança. E a segunda parte da oração de Maria, então, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Sabes, quando a gente confia... O problema é quando a gente desconfia. Alguém tem um telefone a tocar, agradecia que o silenciassem, por favor. Quando a gente confia... A gente confia. Quando é que a gente sabe que alguém desconfia? É quando a gente fica ali com o pezinho atrás. A gente fica ali, mano, tu não confias em mim? Não confias em mim? Fecha os olhos, abre a boca. Para já depende de quem é que está a fazer a proposta, né? Essa é logo. Se for um brincalhão, como aquele que está aqui, a maior parte de vocês diz assim, eu vou fechar um olho no burro e outro no cigano. Ou seja, abrem os dois olhos a olhar para mim, né? É o burro e é o cigano ao mesmo tempo. Mas quando é Deus que fala, a expressão de Maria é brutal. Ela diz, cumpra-se em mim tudo o que foi dito. Maria não selecionou o que ela queria que fosse cumprido, pois não. Maria não disse, olha, cumpra-se a parte do bebê, mas daqui a uns meses. Ou cumpra-se a parte do Jesus Salvador. Ela podia ter dito, que bom, Jesus, olha, o Messias vai nascer. Não tem que ser é comigo, mas eu vou ajudar em tudo, Jesus. Até vou fazer rendas a mais para vender lá na feira da igreja para todos, para depois reverter para as fraldas do bebê. Você sabe, é assim que nós somos às vezes. A gente confia em Deus, mas deixamos umas partes. Nós selecionamos as partes onde confiamos e selecionamos as partes onde a gente não diz desconfia porque fica mal, não é? Mas as partes em que a gente passa de lado. Em que a gente diz, não sei se estou pronto para isto. Mas Maria não. Maria ensina-nos a ter uma atitude de confiança. Ela diz, cumpra-se em mim tudo o que foi dito a meu respeito. Mesmo Maria sabendo as implicações que isso iria trazer para a sua vida, como eu disse há pouco. Quando nós nos dispomos das mãos de Deus como Maria, nós precisamos de aprender a confiar incondicionalmente. A proposta de Deus para Maria era pesada. Era demasiado forte para uma menina que estaria entre a adolescência e a juventude. Sem dúvida, Deus desafia Maria a crescer, não fisicamente ou nos anos. Isso continuaria a acontecer naturalmente, mas Deus está a desafiar Maria a crescer no espírito, na relação, na maturidade. E ouvi, sem desafios de Deus a gente não cresce. Obrigado pelo vosso amém. Aliás, sem desafios na vida, a gente não cresce. A gente não amadurece. Se nós formos honestos e nos perguntarmos, mas quem é que quer desafios, sobretudo desafios que parece que põem em causa tudo? Ninguém quer. Temos de ser honestos. Sem desafios a gente não cresce. A gente desafia os nossos filhos. Nós desafiamos, quando nós amamos alguém, nós desafiamos. Este ano a gente estava a mandar umas mensagens aí para os nossos grupos de trabalho, a desafiar, bora crescer. Vamos crescer na área onde nós servimos, vamos crescer, vamos aprender mais alguma coisa nova. Por nós próprios, autodidatas, bora tentar perceber o que é que eu posso fazer melhor. Que isso enriquece-me a mim, enriquece os outros, não é? O problema é passar pelo desafio. Eu pensar assim, vou voltar à escola. Voltar à escola. Porquê é que eu não quero voltar à escola? Eu quero voltar à escola, mas é só no último dia para receber o não é? Já que era fixe. Eu ainda não me rico, ainda não perdi a esperança. Ainda vou fazer o meu curso superior. Só que estou à espera que abra aí uma vaga de algum que tenha feito o curso todo, mas não posso ir para receber o diploma e eu vou. Agora, fazer 3 anos, ter que estudar, ter que ler livros outra vez, ter que aturar os professores. Então não vou e fico sempre na mesma. Não cresces, não aprendes mais nada, não sais da mesma, não sais, como é que diz o povo, não sais da cepa torta. Os anos vão passando e cada vez a apetência é menor, as capacidades vão reduzindo e a gente até usa isso como desculpa. Agora já
Sou nada, meu. Sem desafios a gente não cresce. E Deus quer que nós possamos crescer na nossa alma, no nosso relacionamento com Ele. Maria ensina-nos com esta resposta que confiar sempre revelará o nível de crescimento que temos e o nível a que estamos prontos a atingir. Mas, simultaneamente, revela também o nível de compromisso que nós temos já com o Senhor. Ouçam, só gente que tem um nível elevado de confiança em Deus é que diz sim a tudo. Mesmo sem saber o como. Gente imatura ainda nem ouviu a proposta e já está a dizer que não. Gente imatura já está a dizer que não, ainda nem sequer ouviu aquilo que Deus tinha para lhes dizer. Que nesta manhã nós possamos ser gente madura. Gente a quem Deus confia propostas únicas, desafios únicos, fantásticos. Será que o próximo ano vai trazer isso, Raquel? Será que o próximo ano nos vai trazer desafios? Vocês sabem, não é o próximo ano que traz. É Deus que traz. Nós humanos precisamos destas mudanças, mudança de ano. Deus não precisa. Para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus não trabalha nessa esfera, mas esforça-se para trabalhar nessa esfera a nosso favor, porque é aí que nós nos encontramos. Deus desce ao nosso nível. Ele é condescendente. Então permitam-me usar essa expressão. Será que no próximo ano Deus vai trazer desafios novos? Eu quero garantir-vos uma coisa, sim. Deus é o Deus da coisa nova. Deus não se repete. Deus não é o Deus da mesmice. Deus não é o Deus da mediocridade, em que tudo vai ficando cada vez pior e cada vez mais pequeno. E pronto, isto tudo vai ter que acabar um dia. Não vai nada. Eu não acredito em que um dia vai tudo acabar. Eu acredito no céu. Eu acredito que eu vou continuar na eternidade. Não vai acabar para ninguém, meus amigos. Os que não creem vão continuar no inferno. Os que creem vão continuar na eternidade, na glória com Jesus. Então não há que esperar aqui por um fim, porque não há aqui um fim. Nem a morte sequer é um fim, porque Jesus derrotou a morte. Aqui não há fins. Aceita o desafio como confia em Deus. Resolve a tua identidade, tu és servo e confia. Deus não faz exceção de pessoas, disse eu há pouco, mas infelizmente há pessoas que fazem exceção ao Senhor. E como? Como é que alguém faz exceção de Deus? Quando a sua confiança é escassa, limitada ou simulada. Há gente que diz que confia, mas depois na hora não avança. Há gente que diz que confia, mas na hora não dá. Há gente que confia, mas na hora depois não vai. Confia em Deus. Arrisca. Maria arriscou ou não arriscou? Reputação, vida, tudo. De repente Maria vê-se sozinha com o seu marido. Eles têm que antecipar a vida, eles têm que antecipar provavelmente o casamento. Eles têm que estar refugiados durante 2 anos no Egito. Até que Herodes queria matar os meninos, lembram-se a história? Até que ele então morreu e o Senhor dá a ordem, voltem lá para a vossa terra, lá para Nazaré. Maria teve que uma menina, com um homem que já seria naturalmente mais maduro que ela, que trabalhava com madeira. Agora vão para o Egito, lá durante 2 anos eles têm que estar imigrados, exilados, escondidos. Algum de nós pensa nisso? A gente pensa em ir para fora, mas já pensa... Hoje em dia, um dia estava a ver um dos programas do César Mourão, de quem sou fã e eu gosto de ver, e estava a achar graça, ele fez um programa com imigrantes, e era interessante, ele a falar com a malta que foi para a França há 30 anos ou 40 anos, uma miséria, viviam numa miséria os primeiros anos, hoje, graças a Deus, construíram a sua vida. Mas depois ele estava a falar da malta que ia agora. Os primeiros há 40 anos atrás iam a pé, agora vão de avião, com o telemóvel na mão, com o quarto já marcado, com tudo. Ele estava a fazer esta comparação, não é? E achei engraçado isso. Mas pensei, hoje a gente pensa em ir para fora, mas a gente já fez um contacto com um amigo, a gente já tem alguém. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Maria e José não, eles tiveram que... Até para o bebê nascer não houve lugar. Que miséria, que tristeza. Mas quando a gente está a cumprir o plano de Deus, a gente não vê a miséria e a tristeza, a gente vê o fim glorioso. O nosso crescimento espiritual está sempre ligado à confiança que nós depositamos no Senhor. Se tu queres crescer espiritualmente, tu tens de confiar mais. Tu tens de confiar mais. Fazer mais e falar menos. Confiança e crescimento são fruto de um relacionamento sólido. Talvez não perfeito, mas maduro, fiel, consistente e inabalável.
da importância da obediência à sua vontade, a fazer a coisa certa e não apenas fazer coisas certas aleatoriamente para nosso belo prazer. O nosso compromisso com o Senhor tem que ser deste calibre, desta qualidade, não perfeito, mas fiel, leal, sem alterações, abalos, recuos e muito menos amuos. Alguns crentes a gente encontra-os assim, sempre a recuar ou sempre a amuar. E sabe o que é recuar? É agora vou, mas agora já não vou. Agora dou, e agora já não dou. Agora digo, agora já não digo. E quando as coisas não acontecem como a gente achava que deveriam acontecer, há os que amuam. Agora não canto. Agora nem a minha oferta dou. Agora estou chateado com isto. Como é que Deus me pôde fazer isto? Como é que o pastor me pôde fazer? Como é que a igreja... Eles amuam. Meninos na fé. Maria era menina na idade, mas era uma mulher na alma. Porque era serva do Senhor, sem qualquer problema. E estava disposta a confiar e mostrar a sua... Não foi só de boca, pois não? Não foi de boca. A confiança de Maria não era de boca. Como é que a gente sabe? Foi na prática. Ela teve mesmo o bebê. Ela teve mesmo que se sujeitar a todas aquelas coisas. Aquilo que ela orou diante do anjo foi: cumpra-se em mim tudo o que foi dito. Maria teve mesmo pronta a isso tudo. E a gente passa para o último ponto para a gente terminar e a gente ir ao almoço dos restos do Natal. Compromisso é selado e revelado através da confiança incondicional e do crescimento intencional. Deixa-me ler outra vez isto, que isto acho que é importante. O nosso compromisso tem que ser selado e revelado através da confiança incondicional e do nosso crescimento intencional. Eu tenho que estar a fazer alguma coisa por mim próprio para eu crescer na minha relação com Deus. Eu sei aquilo que me falta para crescer. Pode ser ler a Bíblia, pode ser orar mais, pode ser contribuir mais, pode ser... Enfim, olha, não sei. Eu acho que isso o Senhor nos ajudará a cada um de nós a discernir. Mas tem que ser intencional. Eu preciso de perceber o que é que eu posso fazer para crescer mais na minha relação com Deus. Mas somar a isso a minha confiança incondicional. Eu confio em tudo. Daniel, mas como é que eu sei aquilo que é de Deus e aquilo que não é? A gente não vai saber tudo. Deus não revela tudo, mas revela o suficiente para nós vivermos seguros. Mesmo nas mais escuras noites. Se eu atravessar o vale da sombra e da morte, eu não temerei medo. Porquê? Porquê é que eu não tenho medo no vale da sombra e da morte? Porque já sei o que lá está, porque já sei que não há lá perigos, não há lá lobos, não há lá bichos. Não. O mais certo é no vale da sombra e da morte haver lobos, haver bichos, haver pedregulhos e eu não os ver. Mas há alguma coisa que é maior e melhor do que isso tudo. Porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Aonde? Aonde, igreja? Aonde? Nos pastos verdejantes? Não. No vale da sombra e da morte. 3, e nós vamos embora. Maria moveu-se na direção da palavra profética. Eu não li o texto, mas o texto imediatamente a seguir, ou seja, a partir do verso 39 até o verso 45, é quando Maria vai visitar elas por uns dias, diz o texto, verso 39, e ao fim de alguns dias ela pôs-se a caminho para a cidade, creio que de Zebulã, a região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Aquilo que o anjo nos informa é que Maria e Isabel, elas eram parentes, é o texto, a palavra grega é mesmo essa, parentes, ou seja, não sabemos se eram primas, eram aparentadas, ou seja, o sangue era o mesmo, eram da mesma família. E é muito interessante, mas aquilo que eu quero me referir, direção da palavra profética, quer dizer, nós vivemos a fé na prática. Os versos que eu estou a citar, 39 a 45, são um relato de que Maria fez passado alguns dias, ou seja, após ouvir as palavras do anjo Gabriel, diz que ela foi apressadamente à cidade onde Zacarias morava. Isabel era então parente, prima, não importa, de Maria. Seriam do mesmo sangue e, pelo relato e escolha divina, as duas seriam também do mesmo tipo de fé e confiança no Senhor. Porque, afinal, Isabel e Zacarias foram só os pais de João o Batista,
o último profeta em Israel, o precursor, aquele que veio a preparar o caminho para que o Messias pudesse entrar em cena. Uau! Uau! João Batista, apesar dos olhos dos homens não valer nada, Jesus teve falado dele e disse: "Ei, vocês pensam que foram ver o que é lá no deserto? Uma cana agitada? Vocês são tolos, pá. Vocês foram só ver o maior no reino dos céus." Claro que ele depois a seguir desmistifica isso. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Porque no reino dos céus somos todos iguais. E é João Batista que vai orar, importa que ele cresça e que eu diminua. Que homem! Quem me dera a mim ser como João Batista. Se eu fosse mais como João Batista, estava mais perto de ser como Jesus. Quando o anjo profetiza sobre Maria, revela-lhe também o que já estava em andamento com Isabel. 6º mês, lembram-se que eu expliquei isso há pouco? Também Isabel recebeu um milagre. Ela era estéril, avançada em idade, mas o Senhor lhe concedeu um filho. Não um menino qualquer, mas aquele que haveria de ser o precursor de Cristo, o famoso João Batista. O que é interessante para nós hoje é destacar que Maria confirmou as suas confissões e convicções de ser serva do Senhor e estar pronta a viver tudo o que Deus tinha para ela. Como? Inclusive a viver uma gravidez sobrenatural, movendo-se na direção do extraordinário. Uau! Na direção da voz de Deus, movendo-se para onde Deus já estava a trabalhar. Quando a Bíblia nos diz que Maria agora vai em direção a Isabel, não nos está a dizer que Maria vai à procura de confirmações. Maria vai porque já está convicta daquilo que Deus está a fazer. Ouça, igreja, é para nós aprendermos isto. Maria não está a voltar atrás. Maria não faz uma viagem de regresso aos seus medos, às suas vergonhas, à sua timidez, às suas fraquezas, enfim. Maria diz agora, ok, se a minha prima, se ela também recebeu um milagre, eu quero estar lá para celebrar com ela. Eu quero começar a viver em primeira mão aquilo que eu um dia vou começar a viver também. Ouve, igreja, e esta é a direção de Deus para a nossa vida. Sejamos francos e honestos nesta manhã. Não é verdade que às vezes nós fazemos isso? Quando nós recebemos uma palavra boa de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é fazer as malas para voltar para trás. Mas eu vou ter dinheiro para isto. Mas eu vou ter tempo para isto. Mas eu sou a pessoa certa para isto. Alguém sabe do que eu estou a falar? É verdade ou não? De repente Deus dá-nos uma palavra. Eu lembro há mais de 20 anos atrás, quando eu recebi a palavra de Deus para a minha vida, a primeira coisa que eu me perguntei foi: eu? E não foi de humildade. Desculpem, não tem que ver com humildade. Tem que ver com questionar a gente. Eu? A nossa primeira viagem às vezes é para trás. E perdoem-me estar a generalizar, se calhar vocês não, perdoem-me. Mas aquilo que eu tenho-me apercebido ao longo da minha vida de ministério é verdade. É que muitas pessoas fazem viagem para trás. Maria não, Maria fez uma viagem para a frente. Pensa nisso, não é verdade? Ela recebe aqui a instrução: tu vais ficar grávida pelo poder do Espírito Santo. E olha, a tua prima Isabel, a tua parente Isabel, ela também da mesma maneira. Ela está grávida. Ela não podia ter filhos e Maria fez: quem? A Isabel? A cota Isabel? Zacarias, eles estavam à espera de ter um filho há anos agora. Deus está a cumprir a promessa. Maria não vai lá para confirmar se é verdade. Maria vai lá para celebrar a verdade. Igreja, nós precisamos andar assim. O meu justo viverá pela fé. De fé em fé. De fé em fé. Deus falou. Nós não voltamos para trás. Nós vamos viver e andar em direção àquilo que Deus já falou. Não é verdade que nós gastamos demasiado tempo, energia, recurso a voltar para trás? Às vezes somos tão parecidos com Gideão. Dá mais um sinal, Senhor. Agora o novelo molhado e tudo seco. Agora tudo molhado e um novelo seco. Agora 2 novelos, agora 3 novelos, e agora um sinal, e agora do céu, agora da chão, agora da terra, agora do... Hoje é dia 26, Senhor. Se amanhã for dia 27 é porque é da tua vontade. Já está-se a rir de nós próprios. A gente passa... Sou só eu que faço isto? Não é interessante a confiança que Maria nos passa? Vai fazer uma viagem de 2 ou 3 dias de caminho e vai ela. Só para... Porque é isso que eu não vou ler o tempo, por causa de não perder mais tempo. O meu tempo está-se a esgotar. Maria chega lá e o que é que acontece? As duas nem sequer entraram em casa. E já está a haver festa à porta. Diz que o menino, o bebê que está no ventre de Isabel, que começa a dar voltas. Que chato quando eles começam a dar pontapés, não é, Ana? Ou imaginou que ele cheio do Espírito, é mesmo pentecostal, João Batista é mesmo pentecostal. Começa a dar voltas. Mas não é só João Batista que é cheio, a mãe também está cheia do Espírito Santo.
coisa gloriosa que aconteceu ali. Porque Maria não vai à procura... Eu sei que estou a ser repetitivo, é chato, mas não é. Isto tem que ficar na alma e no nosso coração. Maria não vai à procura de confirmações, ela vai celebrar a convicção. Não deveria ser isso que a gente deveria fazer todos os domingos aqui nesta casa? Não vir à procura de confirmações, mas celebrar a nossa convicção. Jesus Cristo é o meu Senhor, eu sou o seu servo, Ele está a fazer coisas boas, e se ainda não fez, vai fazer. Então a gente está sempre um passo, entende? A gente está sempre um passo à frente. Ele ainda não fez, mas já vai fazer. O poder do testemunho é isto que nos ensina, não é? Epá, Deus ainda não... Desculpem, Deus ainda não fez na minha vida, mas Ele já fez na vida dele, e a gente está a celebrar isso. Uau, glória a Deus! Não, malta que anda para... Malta que recua e amua... Deus só faz nos outros, Deus não faz comigo. Vou só lá desta vez para ver o que aqui está. Tira essa... Sai dessa onda. Entra na onda de Maria. Assuma a identidade com o Senhor. Tu és servo, és serva. Vai acontecer quando Ele quiser que aconteça. E vai acontecer tudo o que Ele disser que acontece na tua vida. Não duvides disso nunca. Agora, move-te na direção da palavra profética. Onde é que estava a acontecer? Onde é que já estava a acontecer um milagre? Lá nas regiões montanhosas da Judeia. Para onde é que foi Maria? Maria foi chorar para o quarto. Como é que eu vou dizer isto ao meu pai? Maria disse, olha, eu não sei o que é que Maria disse aos pais, mas deve ter dito alguma coisa e fê-lo com toda a confiança. Não está escrito, portanto não nos interessa estar a especular. O que sabemos é que Maria se pôs na direção certa. É ali que Deus já está a trabalhar, é para ali que eu vou. Eu vou ter uma antevisão. Isto é glorioso, malta. Eu vou ter uma antevisão daquilo que um dia vai estar a acontecer comigo. Eu vou ver a barriga da minha prima e vou vê-la, a barriga dela, como se já fosse a minha. Porque se Deus fez com ela, Deus vai fazer comigo. Se Deus escolheu ela, Deus também me escolheu a mim. Porquê é que Maria foi escolhida? Porque é gente deste calibre, gente imperfeita, gente incapaz, porque Maria jamais por ela própria seria capaz de gerar à luz um filho sem ter relacionamento com nenhum homem. Gente que não sabe tudo, gente que não tem tudo, mas gente que está pronta a tudo com o seu Senhor. Como é que sabemos isso? Pela sua declaração e a sua vida na prática. Eu sou serva do Senhor. Hoje em dia usar o título, está aqui o servo do Senhor. Está o servo do Senhor, é o pastor, ou aquele homem, ou aquela pessoa muito importante. Não. Amigos, o servo do Senhor é aquele que está pronto a obedecer a tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, a sujeitar a tudo aquilo que Deus falou para a vida dele. Saúde. Maria é extraordinária, não é? Não é. Maria é ordinária, Maria é normal, Maria é uma pessoa como nós. Vocês percebem o nosso problema? O meu problema, se calhar o problema de alguns de vocês, é achar que os outros são sempre extraordinários e nós é que somos os vulgares. Mas a boa notícia para fechar esta manhã é que Deus não está à procura de extraordinários. Deus está à procura de pessoas vulgares. Ouvimos isso com o pastor Davi Vicente, os improváveis. Lembram-se? Maria era uma improvável. Quem é esta? Mas porque não esta? Se já estava até profetizado sobre a vida dela. Porque não eu e tu, se a Bíblia fala de eu e tu. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua grandiosa, gloriosa luz. Então para que nos excluirmos quando Deus nos aceita? Para que nos escusarmos se Deus nos quer usar? Estamos a fechar um ano. Em 30 segundos faz uma retrospectiva. Quanto Deus pôde usar a tua vida este ano? Quantas vezes tu te retraíste? Quantas vezes tu te fechaste? Quantas vezes tu recuaste e amoaste em vez de celebrar aquilo que Deus estava a querer fazer em ti através de ti? Se é honesto nesta manhã, por favor. Na tua casa, tu que nos estás a ver também. Faz esta reflexão. O texto está de uma forma cronológica tão bem montado que nos diz exatamente os passos que aconteceram. O anjo apareceu, Maria recebe a palavra profética para a vida dela, diz que aguentou uns dias, tal e qual não está assim, verso 39, aguentou uns dias, e rapidamente se apressou para chegar à cidade de Zacarias, para se encontrar com Isabel.
Maria não esperou, Maria não recuou, Maria não amuou, Maria não ficou a fazer contas à vida. Maria disse, Deus falou, vai acontecer. Deus falou, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim tudo o que foi dito a meu respeito. E Maria pôs-se ao caminho. Qual caminho? O caminho do passado? Não, o caminho do futuro. Quando Maria vai para a região montanhosa, para a região mais difícil de viajar, o nome diz tudo, certo? Região montanhosa. Quando Maria está a fazer o percurso, região montanhosa, ela não está a andar para trás. Ela pela fé está a caminhar para a frente. É ali que eu me vou encontrar. Isabel é apenas um prenúncio daquilo que eu vou estar a viver. Eu vou celebrar antecipadamente aquilo que Deus vai fazer comigo. E eu não vou ler o texto, vocês conhecem o texto, leiam mais à frente. Maria canta ao Senhor. Maria louva a Deus. Profeticamente ela louva também, profeticamente. Ela ainda não tem bebê, ainda não está nada lá gerado, provavelmente. Calhar nem uma ervilhinha ainda é. Mas ela já está a celebrar a Deus pela fé. Igreja, não é assim que nós precisamos viver a nossa relação com o Senhor? Ou será que é com recuso e com amor? Ou será que é reivindicar o nosso lugar, a nossa posição, o nosso título? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim de acordo com a tua vontade. E põe isso na prática. Como? Não viaje no tempo para trás, viaja no tempo para a frente. Sabes, às vezes, eu gosto de estar com todas as pessoas. Estou mesmo a fechar. Mas há pessoas às quais eu não dou muito espaço na minha vida. A psicologia clínica ensina-nos isso. A gente precisa ter cuidado com as pessoas que colocam à nossa volta. Porque há pessoas que são demasiado tóxicas. Mas na vida e no mundo espiritual é igual. Nem toda a gente nos pode servir para nos abençoar e nos encaminhar. Maria recebe uma palavra poderosa. Por que ela não ficou com a mãe ou com o pai? Por que ela não procurou? Não, ela vai ter com alguém que ela sabe que entendia o que ela iria viver. Então, a gente não pode estar sempre fechados em conventos, em lugares assim, mas procura gente que entenda a tua linguagem. Deus falou-me sobre isto. Uau! Gente que celebre aquilo que tu vais viver de antemão. Não é fantástico? Eu não gosto de estar rodeado de yes men, que é pessoas que só dizem sim. Mas gosto de estar rodeado de pessoas que celebram os nossos desafios. Gosto de estar rodeado de pessoas que ponham os pés na terra, mas que não me prendam à terra. Entende a diferença? Maria ensina-nos isso, não ensina? Direção da palavra profética. É para ali que Deus nos está a levar. Aonde? Isabel. Isabel já está com 6 meses de gestação. Já tem barriguinha, não já? Já dá para sentir o bebê? Não dá? E de que maneira naquele dia, puxa? Eu consigo imaginar Maria a colocar... Aliás, Maria a abraçar Isabel. Os 3 num abraço divino. João, o bebê, dentro da barriga da mãe aos pulos, e as duas, eu imagino elas em lágrimas. Se fossem como eu, era de certeza. Não sei se falaram línguas estranhas, não sei se essa glossolalia só aconteceu em Atos 2, provavelmente. Não sei, não quero saber, não me interessa. Sei que aquilo que a Bíblia diz é que elas estavam cheias do Espírito Santo. Maria fez uma viagem no tempo, não para o passado, mas para o futuro. Não é fantástico isto? Para a gente conseguir dizer assim, uau, próximo ano já vou fazer 46, faltam-me 4 para os 50, misericórdia. Mas eu posso fazer viagens a todo o tempo que eu quiser para o meu passado e lembrar quando tinha 16 e lembrar quando tinha 20. Mas eu quero dizer uma coisa, às vezes vou buscar episódios do passado, mas se calhar vai soar mal para alguns, mas é só mesmo para aqueles que têm mau coração, paciência. Mas eu passo a maior parte do meu tempo a sonhar com o meu futuro. O que é que Deus ainda tem mais para a minha vida? O que é que Deus ainda vai fazer no meu ministério? O que é que Deus vai fazer na nossa igreja? O que é que Deus vai fazer na minha família? O que é que Deus vai fazer? É sério, é verdade. Por isso eu tento olhar para outros, para outras igrejas, para outros ministérios, para outros amigos, para outros pastores que eu sei que estão bem na saúde espiritual e eu quero perceber o que é que Deus já está a fazer neles para eu ver o que Deus está a fazer neles que vai fazer em mim.
Não é uma questão de cópia, é uma questão de perceber, de convicção, de perceber que Deus está a corresponder com eles, Deus não vai falhar comigo também. Eu não preciso de confirmação, só preciso de coragem e de ânimo às vezes. Tu não és como eu. Nós não pomos em causa o Senhor, pois não. Mas há momentos em que nós precisamos daquela coragem. E nesta manhã, se nós pudéssemos, não podemos, aguenta coração, nós iríamos abraçar-nos com Maria e Isabel e partilharmos esta coragem, porque às vezes é só o que nós precisamos. Não é de alguém que nos diga que tu és perfeito, meu anjo. Baboso, mentiroso. Tu és imperfeito. És mais velho, mais feio, mais enrugado. Mas o Senhor ainda tem tanto para ti. E agora é sério, deixa-me fechar com isto. Porque afinal de contas, Maria, uma menina, ela está a abraçar uma idosa. Maria, uma menina, está a abraçar uma idosa. E sabe o que é que Maria está a ver? Maria está a ver a glória de Deus. Maria está a dizer, puxa, a prima Isabel, uma vida inteira à espera de um filho e nunca teve. Agora, toda enrugadinha. Eu não sei se vocês alguma vez viram, eu não sei, bom, podíamos ver talvez a idade que Isabel teria. Como será a barriguinha de uma senhora com mais de 70 anos grávida? Pastor, nem quero imaginar isso. Mas Deus fez isso, queridos. E Maria está a olhar e está a ver, uau! Quando Isabel pensava que estava a chegar ao fim dela, mal sabia ela que ia começar a me dar fraldas agora. A vida não acabou, está a começar agora. Alguém percebe? Quando Deus entra em nós, quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida não terminou, a nossa vida começa. Então, nesta manhã, ser encorajado com esta palavra. Tu és um servo, és uma serva de Deus. Tu és mesmo, ou não és. Ou não és. Que nesta manhã a tua oração possa ser, e a minha oração possa ser a oração de Maria, faça-se em mim, de acordo com tudo, sem restrições, sem asteriscos, sem condições, de acordo com tudo o que tu falaste a meu respeito. E olha, individualmente, como família, se isso for possível, mas como igreja tem que ser. Vamos mover-nos na direção da palavra profética. Há uns anos atrás, nas nossas reuniões de staff, eu sei que alguns provavelmente não o disseram porque tiveram vergonha, mas quando o nosso staff tinha 50 elementos, para aí 40 e tal, hoje tem quase 90 pessoas a servir nesta casa, que é um orgulho enorme. Eu lembro de dizer, alguns de vocês se calhar vão se recordar disso, malta, vamos servir como se nós fôssemos 500 nesta casa. E éramos para aí uns 70, 80 pessoas. E alguns se calhar ficaram a olhar, não faz sentido. Faz, porque um dia vamos ser. E a gente não se pode preparar para o dia do futuro, no dia da amanhã. Quando o amanhã chegar, a gente tem que começar a trabalhar já. Vamos servir como se já fôssemos 500. Vamos trazer excelência como se... Estamos neste auditório, mas um dia estaremos num auditório maior, melhor, com outras condições para a glória de Deus, para receber mais pessoas. E nós ficamos a pensar, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Claro que vai acontecer, porque se Deus falou, pode não acontecer connosco se nós fecharmos a porta. Mas vai acontecer porque a vontade de Deus vai acontecer. Agora, eu não quero ser posto de parte. E a única coisa que me põe de parte não é o Senhor. O que me põe de parte é a minha atitude, a minha arrogância. Eu quero ser um servo do Senhor. Tu tens de ser um servo e uma serva de Deus. Para que a tua casa, a tua vida, a tua família, eles possam conhecer a bondade de Deus. Para que esta casa cresça, esta igreja cresça e muitas pessoas venham ao conhecimento de Cristo. Tu tens que voltar ao teu ministério, tens que voltar a servir. Tens que voltar a fazer esta oração todos os dias. Faça-se em mim de acordo com a tua vontade. Chega da minha vontade. Nossa vontade deixa-nos confortáveis, mas aflitos. A vontade de Deus deixa-nos aflitos, mas depois confortáveis. Não é? Interessante. E segue a direção profética. Procura gente. Procura palavra. Procura ler. Procura rodear-te. Coisas que te inspirem. Não a voltar mais atrás. Mas ires na direção daquilo que Deus planeou para a tua vida. E eu não acredito que haja aqui alguém nesta sala que diga: Daniel, Deus nunca me falou, eu não sei o que é que Deus tem para a minha vida. Isto não é verdade.
Deus sempre tem uma palavra para a nossa vida. Se tu não ouviste, foi porque tu não a ouviste. Ou porque tu a ouviste e não a guardaste. Interessante, mais adiante vai dizer que Maria ia vendo e observando as coisas que iam acontecendo, ia guardando tudo em seu coração. Esta manhã deixa que Deus traga, o Espírito Santo traga à tua memória essas palavras. Minha alma, já foi há tantos anos. E Isabel, quantos anos tinha? Ainda vamos continuar com essa conversa? Dos anos, dos recursos? Achas que Deus está dependente disso? Não. Acho piada que não tem piada nenhuma. Aqueles dizem, ainda não chegou bem o meu tempo. Achas que Maria teve a oportunidade de dizer isso? Deus tem que me preparar melhor. Tem que pedir ao meu noivo para fazer uma cadeira de balões e um coisinho para uma caminha. Não há desculpas. Ou nós somos servos e nos colocamos a jeito para que Deus faça a sua vontade, ou nós estaremos sempre fora da vontade de Deus por nossa própria escolha. Fica de pé e nós vamos terminar nesta manhã. Daqui a pouco nós vamos levantar as nossas ofertas e fechar. Fecha os teus olhos. Dá-me um minuto para nós orarmos juntos. Porque é que Maria foi a escolhida? Porque era serva de Deus. Porque tinha uma confiança inabalável, sem recuos e sem amuos. E porque os seus passos e coração estavam a movimentar-se na direção certa, na direção de Deus. E nesta manhã, esta é a última reunião que nós temos este ano. Se o Senhor o permitir, no próximo domingo já estamos no novo ano. E desde já queremos desejar a todos boas entradas. Deus os abençoe, que seja um tempo bom, uma boa passagem de ano para todos, com saúde, com Deus no centro. Que esta semana seja uma semana de vocês refletirem, de nós refletirmos sobre isto. Este ano e o ano passado nós vamos nos desculpando com a pandemia. Os outros anos anteriores nós nos desculpámos com outras coisas. Ou então fui só eu que me desculpei. Pensa comigo assim. Se Deus quiser fazer alguma coisa grande, será que Ele encontra aqui servos e servas? Se Deus quer salvar pessoas ainda nos nossos dias, será que Ele ainda encontra servos e servas? Ou só encontra meninos e meninas mimados? Que só fazem o que querem, quando querem, o que gostam? Vocês acham que se Maria pudesse ter escolhido, ela não tinha escolhido fazer outra coisa no reino? Será que se Maria pudesse ter dito, Deus, eu preferia fazer crochê? Se eu puder fazer crochê para trazer salvação ao mundo, eu faço crochê. Mas Deus disse, não. Porque o mundo não precisa de crochê para ser salvo. O mundo precisa de crochê para embelezar as mesas, as cabeceiras. O mundo precisa de um homem. O servo não escolhe aquilo que vai fazer, escolhe, serve, faz aquilo que é preciso ser feito, para que na casa não falte o indispensável, aquilo que tem que acontecer. A minha oração, enquanto vosso pai, enquanto vosso pastor, é que nós possamos crescer em tudo. E nós possamos crescer ao ponto de nós nos tornarmos servos e servas. Deus já não é menino que chega à mesa e escolhe o que quer, mas de gente que se senta à mesa e ouve aquilo que o Pai quer. Os meninos fazem assim nas nossas festas, não é? Eles sentam-se 5 segundos, comem um bocadinho, vão-se embora e depois vêm petiscar e brincam e desarrumam tudo. Os adultos não, os adultos ficam à mesa, contar piadas e a rirem-se, ou falar de coisas sérias e todos a participarem do momento. Vamos crescer esta semana, reflete sobre isso. Reflete sobre este verso 38 do capítulo 1. Eis aqui a serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo aquilo que tu tens falado. E depois move-te nessa direção.
Move-te nessa direção profética. Procura ajuda, se for o caso. Procura apoio, procura... Sabes que nós estamos sempre disponíveis para ajudar, para orar, para aconselhar. Mas não voltes atrás, à terra do nunca, à terra do nada. Anda para a frente. Lembra-te de uma coisa, se mais ninguém acreditar em ti, lembra-te que Deus acredita. E o teu pastor também tem que acreditar, porque senão depois não vou para o céu. Tu tens valor. Não te desvalorizes com más escolhas, não te desvalorizes a recuar. Não te desvalorizes a rejeitar a vontade do Senhor. Que o próximo ano seja um ano em que nós somos servos e servas do Senhor. Em que Deus vai fazer na nossa vida não o que nós queremos, o que nós gostamos, o que nós achamos que é o melhor para nós, ou onde achamos que temos mais jeito. Quem sabe, próximo ano Deus vai revolucionar a nossa vida. Deus vai nos mudar de zonas. Não sei. Se for de Deus, a gente vai saber. E vamos estar em paz com isso. Desconfortáveis, mas em paz. Inquietos, mas em paz. E vamos mover-nos, vamos ajudar-nos a caminhar juntos na mesma direção, na direção de Isabel. Faz sentido? Onde Deus já está a fazer alguma coisa. E a nossa mente e o nosso coração viajem para esses lugares. Consegues imaginar isso? O nosso louvor, as nossas orações a viajarem para onde Deus já estava. Mas ainda não está a acontecer nada. Mas Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso, se Ele já falou, para mim já está a acontecer. Não é fantástico isto? Eu não tenho aqui o meu telemóvel, mas eu no Pinterest já tenho como é que se chama? Um álbum guardado só das imagens, com imagens para o meu novo escritório. Eu já estou, pela fé, a preparar o meu próximo escritório. Porque não vai ser este, não o desprezo. Este é o que eu tenho e louvo a Deus pelo que tenho. Mas nós vamos ter outra casa. Eu já estou a viajar. Já não estou aqui, mas não estou aqui. Aliás, a malta sabe técnica, sabe, a gente não compra mais nada que só sirva para aqui. A gente, quando comprar, tem que comprar uma coisa que já sirva para depois, para o próximo mundo, para a terra prometida, porque... Bora viajar, viaja na tua vida, na tua família. Pede a Deus essa graça, precisas a ver como Ele vê. Maria foi ver Isabel. Uau, Isabel! Será que Isabel é um espelho daquilo que Deus vai fazer na minha vida? Glória a Deus. Servos que deixam que tudo se cumpra conforme Deus fala. Uau! Que coisa gloriosa. Gente que está a avançar como um exército. Não mais para o passado, mas em direção àquilo que Deus está a falar. Mas olha, mas lá atrás, está bem lá atrás, fica lá tu, eu não. Como é que cantavam os velhinhos? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para... Não era assim? Se o amigo não vai, não me impede a mim, fica aí tu. Queres vir, não venhas, não atrapalhes. Vai-te. Queres vir, vem. Não queres vir, fica. Eu estou a ir para o lugar de destino.